quero falar sobre concentração, a capacidade que nós temos de nos concentrar e entrarmos para o nível de meditação, meditarmos todos os dias sobre o que nós queremos, porque a cocriação ela vem da emoção, mas também da persistência de um pensamento. E eu quero ler hoje lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz assim: não desprezeis o dom que te foi dado. O versículo 15, medita nessas coisas e nela gasta o teu tempo, ocupa o teu tempo nela para que no seu devido tempo seja manifesto. Lá em Salmo 104, 34 diz assim: medito na tua lei todos os dias suavemente. Salmo 104, versículo 34. O Salmo capítulo 74, capítulo 77, versículo 11 diz assim: eu me lembrarei das tuas obras e meditarei nela todos os dias. Interessante que essa parte aí eu já fiz na minha vida. Houve uma época em que eu passei muito difícil na minha vida. Nessa época é impressionante que eu gastava meu tempo lembrando das coisas boas que eu já tinha vivido. Só que eu não sabia que quando eu estava pensando, eu meditava mesmo, eu levava as horas me concentrando nas coisas boas que eu tinha vivido. Só que eu não sabia que eu estava criando meu futuro. E é por isso que o mundo está passando o que está passando. Eles gastam o tempo todo deles pensando no que eles não querem. No entanto, eles não sabem que estão atraindo para eles justamente aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles não querem. E isso está lá em Jó. Jó 3,25 fala sobre isso, a questão do medo. Mas Josué 1,8 diz assim: medita na lei desse livro todo dia, para que tudo te vá bem e você venha a ser bem sucedido em seus caminhos. Josué 1,8. É interessante que o poder da concentração a concentração é a capacidade que o cérebro pode desenvolver para bloquear estímulos e pode ser qualquer estímulo, interior e exterior, a fim de que você possa, através do seu pensamento, atingir um certo nível de atenção em uma tarefa específica, em que você pode, ou até mesmo, criar uma perfeita situação e influenciar no nível de uma realidade onde você possa estar criando ou realizando algo. Ou em outras palavras, a habilidade de selecionar, focar, sustentar o direcionamento dos seus pensamentos é que nos permite a realizar grandes tarefas ou até tarefas complexas, a fim de que você possa obter resultados algumas vezes até impossível, ou até mesmo você conseguir realizar seus sonhos, que é o nosso objetivo, né? Realizar nosso sonho. Todo pensamento procede numa parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal e basicamente é o conceito da concentração. Quando nós chegamos a esse nível de concentração, nós aprendemos a criar o nosso futuro. Bom, uma boa notícia é que a concentração é uma habilidade que nós podemos desenvolver. Tudo que está ao nosso redor é exatamente para nos distrair. Quando nós estamos distraídos e diante de nós, o nosso cérebro cria o estímulo e também é responsável por escolher aquilo a qual nós devemos focar. Tudo isso é a capacidade que o cérebro tem e ocorre justamente na questão da concentração, que é uma habilidade que cada pessoa tem. Algumas pessoas têm uma habilidade muito melhor ou maior, a ponto de se concentrar mesmo em meio de lugares com grande barulho. E isso aí traz para nós a questão de que nós podemos mudar o nosso futuro. Nós podemos mudar o nosso futuro. Vamos supor, há 100 anos atrás, os meus avós, eles, naquela época, tudo era menos informações. As informações eram poucas naquela época. Não tinha tantas informações que nem hoje. Hoje o mundo vive à mercê do piloto automático. A ciência prova hoje, né, que é 70 mil pensamentos por hora, 30 mil por minuto e 50 pensamentos por segundo. Então é muita informação. Essa informação chega a nos levar ao piloto automático. Para você ver, muitas vezes nós queremos fazer algo, mas no entanto, o nosso pensamento, o nosso cérebro, o nosso neurônio, ele traz para nós, devido a tanta informação,
ele traz para nós algo que não é aquilo que nós queremos. Tipo assim, o nosso cérebro, ele desenvolveu um autocontrole de que tudo que ele quer é tentar trazer para nós algo que nos agrada. Só que, entanto, aquilo que ele quer trazer para nós é justamente o que nós não queremos para o nosso futuro, porque aqui dali é simplesmente uma emoção repentina ali da casa do agora. Muitas vezes você diz assim, tipo assim, você acorda de manhã. Quando você acorda de manhã, você sabe que você tem que levantar, você tem a sua rotina do dia a dia. Pois é, mas você se acomoda na cama ali. Por quê? Porque o seu cérebro está projetando aquilo que é de agrado para você naquele momento, mas aqui dali no seu futuro vai complicar algumas coisas. Você vai levantar atrasado, você vai esquecer de algumas coisas, você vai ficar super lotado, porque o seu cérebro quer lhe trazer aquele agrado. No entanto, o poder da concentração, ela leva você para a meditação, aonde o salmista fala, aonde o próprio Timóteo fala, aonde Josué falou. Quem falou para Timóteo foi Paulo, né? E quem estava falando para Josué era Moisés. Homens de grandes poder mental, homens que sabiam realmente como chegar a esse nível de concentração e como fazer para que os seus controles se encaixassem dentro do seu pensamento. E nós podemos fazer isso. A questão é como obter esse tipo de pensamento, como reduzir essa imensa quantidade de pensamento que entra por hora ou por segundo dentro do nosso cérebro. Como chegar a um nível onde nós podemos desenvolver essa habilidade de concentração. Sim, porque o nosso cérebro cria, o nosso subconsciente, ele cria por o impacto da emoção. Quando nós criamos um impacto de emoção, automaticamente grava. Nosso subconsciente grava por emoção e por repetição. Só que a repetição, ela é muito mais poderosa se ela vier através da meditação. Todo dia você guardar dentro de uma sala ou no seu quarto mesmo, sentar numa cadeira e visualizar o que você quer. O poder da visualização, a concentração, a capacidade de você meditar. Todo dia você meditar sobre o que você quer. Naquele momento você vai estar criando, você vai estar colocando no seu subconsciente, você criar aquela emoção, naquele momento que você está naquela meditação. Você criar aquela emoção de que aquilo ali já é real. Sim, e você praticar isso, como eu falei mesmo lá em Timóteo, ele diz, dedica-te todos os dias, sim, todos os lugares que eu falei, está falando sobre todos os dias, e alguns lugares até fala dia e noite, pois é, mas por que dia e noite? É porque justamente é o que eles deixaram, como eu já falei em alguns vídeos, né, a Bíblia, eu tenho ela como um manual da boa sobrevivência. Como você sobreviver a certas situações específicas. Sim, a Bíblia traz isso para nós. Só que nós temos que descobrir, mas não só descobrir, como tipo assim, eu descobri que a concentração faz isso, eu descobri que meditar faz isso. Pois é, descobrir é uma coisa e praticar é totalmente diferente. Meditação requer prática, concentração requer prática. Requer, como eu falei, pessoas estão em certos ambientes com barulho, mas mesmo assim elas estão concentradas em algo e ali estão criando. Porque no momento em que você está concentrado e se for possível, se você sentir até aquela emoção de que realmente aquilo ali já é real, então você já está indo para aquele período, famoso período de gestação, aonde já existe, como Greg Bard mesmo fala, né? Tudo existe, só está adormecido. E realmente, Jesus falou isso em Marcos 11:24. Quando você parar para orar, meditar, se concentrar, seja o que for, acredite que aquilo já existe. Acredite, esse é o poder da fé que está lá em Hebreus 11. Ver o invisível, acreditar que aquilo já é real e que você é digno de obter para você os frutos dos seus pensamentos. Entendeu? Não é fácil de entender, assim como não é fácil de praticar, mas se você observar, se você desejar, você não pode ficar à mercê da situação que o mundo está vivendo, você não pode ficar à mercê dessa quantidade de 30 pensamentos por minuto, 50 pensamentos por segundo. Você tem que tomar uma decisão na sua vida e fazer os seus sonhos se tornar real. E isso você faz através do seu pensamento, através das suas emoções.
quando você busca em si, como a Bíblia mesmo fala, nós somos Deus. Está lá em Gênesis 6, versículo 2, nós temos DNA legítimo de anjo. Pois é, só que lá em Salmo 81, 6, ou na outra Bíblia, 82, 6, está escrito também, vós sois Deus. O próprio Jesus falou em João 10, 34, não está escrito que vós sois Deus? Todo esse poder está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Cabe a nós buscar, encontrar e fazer com que a nossa vida se torne real. E é o que eu sempre digo nos meus vídeos. Eu sou o Valdo Lima, deixa o seu like, se inscreva, comente aí embaixo e, repito, você pode criar a sua realidade. Crie a sua realidade.